Aqui, fica em pé aí, Luiz Carlos. Então, Luiz Carlos chegou hoje, né, de Campo Grande. É um prazer tê-lo aqui conosco. Está nos servindo aqui essa semana com a peça que a gente vai ter no domingo. Espero que você esteja compartilhando com seus amigos, seus vizinhos, sua família. A gente vai ter um momento como igreja para a gente poder também estar convidando as pessoas na sexta-feira, 19 horas, em frente ao Clube Municipal, tá? Então a gente vai estar lá com os nossos convites e vai ser ótimo a gente poder conhecer pessoas e convidar pessoas para estarem conosco no domingo. Então, como eu disse para você, eu estou orando por 500 pessoas lá no domingo, né? Então esse é algo que eu estou pedindo a Deus. Não sei o que vai acontecer, mas não custa nada pedir, né? Então, você pode ter o seu próprio alvo, né? Mas seja como for, vai ser ótimo a gente poder estar juntos, celebrando esse momento tão especial do ano, né? Ainda que muitas vezes a coisa tenha se tornado muito comercial, mas o fato é que o mundo para poder pensar em Jesus Cristo, que foi essa coisa incrível que aconteceu para a humanidade há 2000 anos atrás. E a chegada dele, e nós temos tido a oportunidade de experimentar Deus de uma forma bem real. E hoje a gente está aqui, 2000 anos depois, ainda falando sobre esse evento, né? Isso é muito incrível. Mas é muito bom a gente estar juntos. Espero que a sua semana esteja indo bem. Nós vamos orar mais uma vez antes da gente começar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos e pela oportunidade, Senhor, que nós temos sempre de nos aproximar de Ti, falar contigo, parar e meditar em Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é cheia de sabedoria. Obrigado por Jesus Cristo, que nos ensinou a maneira certa de viver e morreu em nosso lugar, Pai, para que pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a amar a Ti acima de qualquer outra coisa. Ajuda-nos a apreciar e amar a Tua palavra, Senhor, de uma forma intensa. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar do Teu Filho Jesus a cada dia, não somente no dia 25 de dezembro. Eu oro, Senhor, para que estejas conosco aqui, estejas conosco no domingo, Pai. Que Tu uses Luiz Carlos para fazer um trabalho fantástico, tocar os corações, que Teu Espírito esteja trazendo as pessoas e tocando o coração das pessoas que vão estar presentes lá no domingo. Toca os nossos corações aqui também hoje, Pai. Nós pedimos e agradecemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos, por alguns meses agora, falado sobre... Deixa eu só encontrar aqui. Temos falado sobre de volta às Escrituras. E nós temos trabalhado aí vários aspectos com respeito à palavra de Deus. E a gente vai continuar, isso aí já é a parte 6, né? E uma das coisas que a gente falou sobre o cuidado com o sincretismo, e como o sincretismo é algo que quase impossível de nós não termos algum tipo de sincretismo que a gente traz para a nossa prática do cristianismo. Seja por causa de coisas que nós crescemos vendo e ouvindo e praticando, seja por causa do que a sociedade, na verdade, ensina sobre cristianismo. Mas é muito difícil nós não termos algum tipo de sincretismo na prática do nosso cristianismo. E nós falamos sobre, né, todos nós, em princípio, queremos fazer a vontade de Deus. A gente apresentou vários tópicos aí sobre coisas que a gente questiona, conversa, fala. E o fato de que essas questões dividem mais as igrejas do que questões centrais sobre a fé cristã. Então tem várias coisas periféricas que acabam tomando um espaço enorme dentro, né, das discussões, das conversas, e do que, na verdade, o cristianismo deve ou não deve ser. E a gente tem falado exatamente sobre isso, sobre, olha, a Escritura é suficiente para nos dar a direção, para nos ensinar o que nós devemos fazer e como a gente deve praticar cristianismo. E a gente falou também sobre potenciais desafios
para se entender as Escrituras. Na verdade, não falamos sobre isso, vamos falar sobre isso hoje, né? E esses potenciais desafios, falamos já sobre isso, tem a ver com escrito em línguas diferentes da nossa, escrito em meio a culturas diferentes da nossa, escrito há milênios de anos atrás, engloba judaísmo e cristianismo, questões relacionadas com traduções e questões relacionadas com a aplicação das Escrituras aos dias atuais. Então nós falamos um pouco sobre isso na nossa última aula. E aí eu trouxe para você várias ferramentas que hoje nós temos disponível. Então seria muito difícil o homem hoje, moderno, que tem chegado a explorar o espaço, explorar o universo de várias formas, tem avançado na tecnologia, na ciência, não poder entender a palavra de Deus. Seria algo... Não dá para a gente ter esse tipo de atitude. Não, é difícil demais. Não. Né? E aqui eu citei várias ferramentas que a gente pode usar e deve usar, que nos ajudam com isso. E aí, eu falei um pouquinho sobre como o povo cristão e os judeus foram conhecidos pelos muçulmanos em particular como o povo do livro, né? E eu comecei a entrar numa área, numa seara bastante sensível, que eu falei, não o povo dos teólogos. E quando eu falo teólogos aqui, pessoal, eu não estou falando sobre pessoas que profundamente estudam a Bíblia. Esse não é o ponto. Na verdade, todos nós deveríamos estar profundamente estudando a Bíblia. Nós estamos falando sobre uma linha de pensamento que vem desde antes de Jesus Cristo, quando Jesus estava aqui e pós Jesus Cristo, que é da elite religiosa que detém, entre aspas, o conhecimento. E nós falamos sobre como Jesus foi contra isso. E nós falamos sobre como hoje, muitas vezes, essas pessoas têm se tornado mais importantes do que as Escrituras, em muito sentido, porque o pensamento deles e a maneira deles de enxergar cristianismo tem se tornado a regra. Na verdade, às vezes, e no coração de muitos e na prática de muitos, superior à própria palavra de Deus. E desculpe se você discorda disso, mas essa é a verdade. O pensamento de Agostinho, o pensamento de Lutero, o pensamento de Calvino, de muitas formas tem se tornado o padrão de como as pessoas pensam. E aí nós falamos sobre teologia não foi o enfoque de Jesus. E quando eu falo sobre teologia não ter sido o enfoque de Jesus, eu não estou falando sobre conhecimento de Deus. Não é sobre isso. Eu não estou falando sobre estudo da Bíblia, da palavra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre discussões, comentários que tem a ver com a palavra de Deus, mas que, na verdade, não tem a ver exatamente com o que está escrito ali. Tem a ver com a interpretação, a minha interpretação dessas coisas. Obviamente, Jesus não tinha que ser um teólogo. Jesus era Deus. Ele era a palavra. Então, ele sabia o que era importante. E esse é o grande ponto. O que é importante. Jesus trouxe o que era de fato importante. E nós falamos como Jesus, como ele focalizou em algumas coisas, ele focalizou no coração, ele focalizou em fruto, e ele focalizou, quando eu falo fruto, sobre não simplesmente entendimento, mas a prática da coisa, e ele focalizou no reino de Deus e como ser cidadão desse reino. Então essas foram coisas que Jesus focalizou, nas histórias que ele contou, nos ensinos que ele trouxe. Contrastadamente, a elite eclesiástica colocava o conhecimento intelectual e as discussões acadêmicas acima de fruto. Isso foi fato quando você olhava lá entre os fariseus e os mestres da lei. O questionamento para Jesus sempre era qual questionamento? Por que é que você não está praticando as tradições dos nossos antepassados? Por que é que você não está lidando com essa coisa que é do conhecimento geral nosso aqui? E Jesus falava, meu amigo, coração.
Meu amigo, o importante é isso aqui. E Jesus colocava as coisas todas dentro de um contexto que tinha a ver com o coração, que tinha a ver com fruto na sua vida, e que tinha a ver com, olha, o reino de Deus é assim, e para fazer parte do reino de Deus é isso aqui que eu espero. E aí a gente falou sobre esse ponto no último encontro, e hoje a gente vai focalizar nisso aqui. A Bíblia foi escrita para o homem comum, não para teólogos. Infelizmente, existe uma ideia de que para eu conhecer a palavra de Deus, eu de fato tenho que ser alguém com uma formação em teologia. Caso contrário, eu não posso entender a palavra de Deus. Ela é complexa demais para isso. Bom, ela foi escrita para homens comuns e não para teólogos, né? Por exemplo, Deus nunca disse aos levitas e escribas que era a responsabilidade deles interpretar as escrituras para o povo. Isso não está lá. Não havia da parte de Deus uma hierarquia teológica que deveria ser respeitada. Na verdade ele falou, mestre entre vocês, quem? Os teólogos? E quando eu falo teólogos de novo, entenda pessoal, eu não estou falando que toda pessoa que fez teologia, na verdade todos nós deveríamos poder ser considerados teólogos, porque nós estudamos a palavra de Deus, tá? Essa é a ideia. Eu estou falando sobre elite, tá? Aquela elite. Ele nunca falou sobre isso, ele falou, na verdade, entre vocês você só tem um mestre só. Quem é? Quando cada parte das escrituras foi escrita, ela foi escrita na língua que o povo falava. Na língua que o povo falava. Os profetas não foram teólogos, não havia interpretação, inclusive Pedro fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção. É bom que a gente olhe a palavra dos profetas, como uma lâmpada que estrela da manhã nasça no coração de vocês, ou seja, que vocês consigam ver. E ele continua falando, antes de mais nada, da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Eu tenho estudado os profetas agora por algum tempo, meu estudo pessoal, nos meus tempos com Deus, e você claramente vê que o que o profeta fazia era receber e passar. Eu estou lá em Ezequiel, e não somente ele fala para Ezequiel falar o que ele tinha que falar, mas a vida de Ezequiel era para... Ele vai ter que ficar deitado por tantos dias do lado esquerdo, depois mais tantos dias do outro lado, e ele ia desenhar num bloco de tijolo a cidade de Jerusalém, sitiada, e colocar uma placa de ferro. Ou seja, ele não está interpretando a vontade de Deus, ele está dizendo qual é a vontade de Deus. É isso aqui, inclusive a minha vida mostra isso. Não era interpretação pessoal. Então os profetas não poderiam nem ser chamados na essência do que se usa hoje para muitos como teólogos, porque na verdade eles não interpretaram nada. Eles simplesmente disseram que era a vontade de Deus. A elite eclesiástica, pessoal, sempre quis controlar o conhecimento, e isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Significa que 100% das pessoas que são teólogos têm esse propósito? Não, é claro que não. É claro que não. E talvez eu nem deva usar mais o título teólogo. E aqui eu estou usando elite eclesiástica. Isso aconteceu lá, antes de Jesus, durante Jesus, e aconteceu depois de Jesus também. Quando o povo de Israel passou a falar aramaico, houve resistência em se traduzir do hebraico para o aramaico. Por quê?
Porque o que se argumentava era a língua escolhida por Deus. O hebraico é a língua escolhida por Deus, então você não deve traduzir para o aramaico. Ok? Mas puxa, mas... E hoje, pessoal, a gente vê algo mais próximo. Grande resistência por parte da igreja de tirar o latim como língua da igreja. Aconteceu isso ou não aconteceu isso? Aconteceu isso. Todo mundo sabe. Até pouco tempo as missas eram feitas em latim. Você não entende latim, você não tem como entender a palavra de Deus. Eu sou o cara que tem autoridade para fazer isso. Pessoal, isso é claro. Ao longo da história, essa elite quis manter a ideia de serem os intérpretes oficiais das Escrituras. E, infelizmente, alguns hoje têm essa ideia. Por causa do meu estudo, e eu não estou falando sobre que nós todos, como eu falei, deveríamos ser teólogos. Teólogos no sentido da palavra de estudar a palavra profundamente. O que eu estou dizendo aqui é que não existe respaldo bíblico para que alguns tenham esse entendimento das Escrituras e outros dependam deles. Isso não existe na Bíblia. Versículo 1 a 11 capítulo 11 de Lucas, no versículo 52, diz assim: ai de vocês, peritos da lei. Isso aqui é Jesus falando. Peritos da lei. É sobre isso que nós estamos falando aqui, pessoal. Porque se apoderaram da chave do conhecimento. É claro isso, se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Olha a situação, pessoal. Vocês se apoderam disso, vocês não entram e vocês não estão ajudando os outros a entrarem também. Sério isso aqui. Aí ele continua: quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo sobre muitas coisas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Ele tocou na ferida ali. Como você está falando que nós não temos autoridade? Como você está dizendo que nós não somos superiores? Como você está dizendo que as coisas não são como nós dizemos que elas são? Hoje é diferente, Alcides. Os mestres conhecedores da palavra não se opõem a Cristo. Será? Pessoal, essa é uma questão aqui interessante. O tempo todo nós ouvimos comentários e opiniões claramente contrárias ao que Jesus ensinou e ao encontrado na Bíblia. Isso aqui é fato. Existem doutrinas hoje aceitas como sendo verdade, que não são sequer mencionadas na Bíblia. Sequer mencionadas na Bíblia. Eu não vou entrar aqui, porque futuramente a gente vai falar sobre algumas dessas coisas, então eu não quero antecipar. Mas sequer são mencionadas na Bíblia, e são tidas como doutrinas do cristianismo, e não existe menção nenhuma sobre isso. E aí você entra nas partes ligadas à transubstanciação, substância de Deus e por aí afora, e continua muito mais do que isso. Coisas que aparentemente Jesus não achou importante falar sobre elas, os profetas não falaram sobre elas, mas nós discutimos, porque nós talvez tenhamos um conhecimento mais elevado e temos que discutir sobre algumas dessas coisas, e se tornaram doutrinas no meio cristão. Mas olha como são as coisas, pessoal. No século 3 a.C., um governador, que era grego, mas governava o Egito, Ptolomeu, ordena a tradução das escrituras hebraicas para o grego. E isso, na verdade, segundo o que alguns dizem, ele queria tornar ali Alexandria como um centro de cultura, onde poderia se encontrar nas bibliotecas ali qualquer tipo de informação sobre toda a literatura e conhecimento da época. E isso aí foi o que se tornou conhecido como Septuaginta. E o nome Septuaginta tem a ver com 70, porque eram 70 os tradutores que trabalharam nessa tradução. Daí o nome, Septuaginta. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Essa tradução foi para o grego, não foi para o grego na literatura clássica.
e sim, eles acabaram traduzindo para o grego comum usado pelo povo, que é o conhecido koiné. Tá? Algo diferente de outras traduções encomendadas na época. Por alguma razão, o texto do hebraico acabou sendo traduzido para um grego, que era o grego que a galera falava. Não era um grego de uma maneira mais clássica, ou de uma mais elevado. E tem alguns pontos interessantes sobre isso. Jesus falava aos simples. E isso é um fato, quando você lê os evangelhos, você sabe disso. Né? Jesus falava diretamente ao povo, usando língua e exemplos que o povo entendia. Parábolas, Jesus usava. Então, ele falava diretamente com o povo, não precisava de alguém, né, com um ensino mais elevado para poder entender o que Jesus falava. Outra coisa, quando eles não entendiam, Jesus explicava. Você tem várias parábolas. Jesus, mas o que você quis dizer com essa parábola? Jesus? Ele ia e explicava a parábola. Está lá. Né? Por exemplo, ele explica a parábola do semeador. Ele fala, o terreno esse é isso, significa isso, o outro significa isso. Era direto. Tá? O povo entendeu quem era Jesus, que ele era o Messias, claramente e rapidamente. Diferentemente da elite religiosa que não entendeu. Quer dizer, a coisa que os caras mais precisavam entender, não entenderam. E o simples, o pobre, o iletrado, entendia o negócio que precisava ser entendido. Em Mateus 11, versículo 25, nós lemos o seguinte: naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Mais claro do que isso, quem é que Deus estava alcançando, é impossível. Não precisava de ser a elite intelectual para conseguir entender o que Jesus estava ensinando, o que ele esperava das pessoas. O cristianismo, pessoal, era a religião dos simples, liderada pelos simples. Paulo, inclusive, fala o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ele diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Então, olha, lembra de onde é que você vem. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Essa era a realidade dos cristãos. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Essa é a história do cristianismo. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Religião do simples. Mas não bastava isso, pessoal. E a liderança? Atos 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados. O original em grego é agramatoi. Que palavra te vem à mente quando você... Gramática, né? Homens que não tinham gramática. Tá? Mas aí melhora a coisa. E sem instrução, idiotai. Que palavra você acha que vem disso aí? Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa era a liderança, pessoal. Não, mas esses homens estudaram. Claro! E o ponto que eu estou fazendo aqui é, eu e você precisamos estudar e estudar muito. O que eu estou dizendo para você é que você não precisa de outra pessoa. Você
A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia não foi escrita para o cara que é da elite intelectual. Foi escrita para o homem comum. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre o grego koiné. Basicamente era um grego de baixa qualidade, um grego bem rudimentar. E aí tem algumas coisas interessantes que você vê nos escritos dos pais da igreja. Por exemplo, Justino Mártir, na sua apologia, ele disse aos romanos o seguinte: renunciando ao erro de seus pais, vocês devem ler as profecias dos escritores sagrados, não esperando encontrar nelas uma escrita polida. Ele sabia que aquele material não era o mais fantástico em termos de literatura. Uma das pessoas convertidas por Justino Mártir era um homem chamado Tassiano. E ele disse o seguinte, ele admitiu: fui levado a depositar fé nas Escrituras pela natureza despretensiosa da linguagem. O argumento dele era: olha, se os caras quisessem estar criando um negócio, eles teriam enfeitado o negócio e feito um negócio muito mais elaborado do que aquela coisa rudimentar que era o que estava sendo escrito nas Escrituras, estava escrito nas Escrituras. Não para aí somente com o Justino. Orígenes defende a linguagem rude das Escrituras contra alguns críticos, né? Que eram muito capazes, e ele disse o seguinte: nossos profetas, os apóstolos e o próprio Jesus foram cuidadosos em adotar um estilo de discurso que não apenas transmitisse a verdade, mas que fosse adequado para ganhar quem? A multidão. A multidão. Pois, se me permite dizer, poucos se beneficiaram do estilo belo e polido de Platão, e outros que escreveram como ele. É fácil, de fato, observar que Platão é encontrado apenas nas mãos daqueles que professam ser homens de letras. Ou seja, ele está falando, não existe academia fantástica aqui nos escritos que você encontra na Bíblia. Não existe essa coisa fantástica. Não. Em termos de literatura, era muito rudimentar. Arnóbio foi um outro apologista cristão, e ele disse o seguinte, respondendo aos romanos: vocês, os romanos, né, dizem que nossas escrituras foram escritas por homens incultos e ignorantes, e que, portanto, não devem ser facilmente acreditadas. Mas isso não é, na verdade, uma razão mais forte para acreditar? Pois nossos escritos não foram adulterados por nenhuma declaração falsa. Em vez disso, eles foram produzidos por homens de mentes simples, que não sabiam como tornar seus relatos enganosos com linguagem chamativa, pois a verdade nunca busca polimento enganoso. Vocês acusam nossos escritos de terem manchas vergonhosas. No entanto, seus livros mais perfeitos e maravilhosos não contêm esses erros gramaticais também. Então ele está admitindo, tem um monte de erro aqui gramatical. Tem um monte de coisa aqui que fala que a maneira como foi escrito é muito rudimentar. No entanto, foi escrito para quem? Para o simples. Foi escrito para a multidão. Foi escrito para a pessoa normal. É triste o ponto que nós chegamos, onde alguns acham que se não for algo que é carimbado por alguma autoridade religiosa, não dá para eu saber o que está escrito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nunca foi o caso e continua não sendo o caso hoje. O maior desafio, pessoal, que nós temos é na prática das Escrituras, não no entendimento das Escrituras. Esse é o maior desafio. O desafio real é se a gente está fazendo o que as Escrituras estão dizendo. Entender não é o problema. Infelizmente, há muita discussão intelectual sobre o que está escrito e pouca prática do negócio.
Romanos 10, começando no versículo 1. É muito importante que a gente entenda o equilíbrio que precisa haver entre o conhecimento e a prática. Paulo fala o seguinte, ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Então havia aqui um problema. Provavelmente o problema não era de entendimento intelectual, mas era do coração. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Nós devemos nos concentrar na prática e praticar o que você sabe que é verdade e não parar de aprender. Esse é o ponto. O que nós sabemos que é verdade, vamos praticar. O que a gente ainda está para crescer na nossa convicção, vamos continuar trabalhando nisso. Em Filipenses, Paulo, capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O ponto, na verdade, pessoal, é a gente se concentrar na prática daquilo que a gente já sabe. Isso aqui é claro para mim. E continuar aprendendo para poder praticar essas outras coisas que nos faltam. Na verdade, pessoal, quando estamos estudando a Bíblia, a gente não precisa de muita coisa, não. Algumas coisas simples. O que está acontecendo no versículo e nos versículos ao redor daquele texto que eu estou lendo? Então é bom que eu pense sobre isso. O que está acontecendo aqui? Qual é a situação? Qual é o cenário? Se eu gastar um pouquinho de tempo pensando ali, refletindo, eu vou entender o que está acontecendo ali. Outra coisa, como é que essa passagem se encaixa no livro no qual a passagem se encontra? Qual é a história geral desse livro aqui? Esse livro aqui está falando sobre o quê? Essa passagem, como é que ela se encaixa dentro dessa história toda que é esse livro aqui, seja qual for o livro da Bíblia que você está estudando? Como é que essa passagem se encaixa na história maior da Bíblia? Dentro do contexto geral da Bíblia, como é que essa passagem aqui se encaixa? Essas são perguntas que nós podemos estar fazendo quando a gente está lendo ali. Além disso, como é que isso aqui se aplica a mim hoje? Esse princípio aqui, o que isso tem a ver comigo? Né? Então são algumas perguntas simples que nós podemos fazer. E nós podemos conversar com os nossos irmãos. Como é que você enxerga isso? Como é que tem sido isso para você? Fiquei meio em dúvida sobre isso. O que você acha? É esse tipo de conversa que nós precisamos ter, devemos ter, mas é possível fazê-lo. Onde então, pessoal, está o problema? Essa é a questão. Em Salmos 1, no versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na companhia de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Esse salmo foi escrito para a elite religiosa da época, pessoal? Não, foi escrito para mim e para você. A grande questão é se a minha satisfação está na lei do Senhor, e se nela eu medito de dia e de noite. O problema não é que eu não entendo, o problema é o quanto é que eu estou meditando nela. Se alguém falta sabedoria, o que ele precisa fazer? Peça a Deus, e Deus vai fazer o quê? Livremente Ele vai dar. Ele vai dar. E ele termina dizendo, essa pessoa que medita na palavra de dia e de noite,
é como árvore plantada junto a ribeiros. Eu não estou falando do sobrenome do Rômulo e do Marco, não, tá? Plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Que coisa maravilhosa! Tudo o que ele faz, prospera. A questão, pessoal, é essa aqui. Sua satisfação está na lei do Senhor. Você medita nela dia e noite. O problema, às vezes, que não entende, que fica tentando ouvir o que o outro está falando, é porque não está meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite. Não medita. Em Mateus 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Ele estava falando sobre, né, a preocupação com beber, comer, vestir, né? Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Qual é o ponto principal aqui, pessoal? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se não estivermos tendo isso como uma prioridade, de fato, não vai acontecer. Não vai acontecer eu sentado em casa assistindo o que você quiser colocar. Não vai acontecer. É prioridade isso para mim? É primeiro lugar? Se não de fato não vai acontecer. Como não acontece em nenhuma situação. Qualquer coisa que você for estudar. Qualquer coisa. Português, matemática, física, química, fisiologia, economia, computação. Se você não estudar, se você não pegar o negócio, mas o cara que quer, ele aprende, não aprende? Vai falar lá com o Vinícius, vai falar sobre cálculo 2 com ele aprende cálculo 2. Mas ele tem colocado tempo para aprender cálculo 2. Perguntas para discussão, pessoal. E agora a gente vai dividir em grupos de 3, tá? E as 2 perguntas são: que coisas são meus obstáculos para o estudo mais profundo das Escrituras? Que coisas posso eliminar ou mudar no meu dia para me aprofundar no estudo da Bíblia? Tá bom? Então vamos dividir agora em grupos pequenos de 3 pessoas e vamos conversar sobre essas perguntas aqui. Obrigado.